também a mesma palavra usada em Hebreus capítulo 11, versículo 34, quando fala dos profetas que da fraqueza tiraram forças. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 4, é usada para exprimir a maneira como Cristo foi crucificado, porque ainda foi crucificado por fraqueza, vive contudo pelo poder de Deus. A palavra fraco ou fraqueza, usada nesses versículos, é a mesma palavra usada em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando Paulo disse: porque quando estou fraco, então sou forte. Se a palavra fraco queria dizer enfermo, então a palavra forte queria ser, logicamente, dizer que estava de boa saúde. As palavras traduzidas por fraqueza ou fraco sobre a vida de Paulo nunca foram usadas para dar ideia de enfermidade ou de alguma doença dos olhos. Observemos o uso das palavras debilidade e fraqueza, traduzida da mesma raiz da palavra citada acima. Nos seguintes versículos, coloque as palavras enfermidades e doenças no lugar delas e veremos que não dá certo. Em vários desses versículos, a palavra fraqueza contrasta com o poder ou força, sem qualquer ideia de fraqueza resultante da doença. Quando Paulo fala da sua fraqueza diante da igreja, exprime sua insignificância em seu próprio poder, confiando inteiramente no Espírito e no poder de Deus, para que a fé dos coríntios não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. A tentação não rejeitastes, nem desprezastes, isso que era uma tentação na minha carne. Gálatas capítulo 4, versículo 14. A palavra tentação, interpretada como uma espécie de doença, é trazida da mesma palavra grega usada para exprimir o desafio de Satanás a Cristo no deserto, conforme diz: acabando o diabo toda a tentação, conforme está em Lucas capítulo 4, versículo 13, foi usada por Jesus quando disse: orai para que não entreis em tentação. Lucas capítulo 22, versículo 40. Nem uma nem outra dessas palavras faz referência à enfermidade ou à doença de qualquer espécie. A letra grande de Paulo, conforme está escrito em Gálatas capítulo 6, versículo 11, diz: vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Aprendemos que Paulo era quase cego, a ponto de precisar escrever letras grandes, mas consideremos os seguintes fatos. A palavra letra que Paulo empregou é traduzida da mesma palavra grega usada em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. A letra mata e o espírito vivifica. Isso certamente não se refere a uma letra do alfabeto. A palavra grande, usada para definir a letra de Paulo, é traduzida de uma palavra grega que significa uma forma quantitativa, como a palavra quanto, e não grande. E mais, a palavra grande, traduzida do grego, não é a mesma que se usa para exprimir tamanho, em Lucas capítulo 22, versículo 12. Ao falar de um grande cenáculo. A palavra grande em Lucas é traduzida da palavra grega megas, que significa simplesmente grande em tamanho. A carta de Paulo era grande em quantidade. Uma letra do alfabeto pode ser grande em tamanho, mas não em quantidade. Sem dúvida, Paulo fala sobre sua epístola ser grande em quantidade, simplesmente porque não era seu costume escrever com sua mão. Eles teriam dado os próprios olhos a Paulo. Em Gálatas capítulo 4, versículo 15, diz: porque vos dou testemunho de que, se possível fora,
arrancaríeis os próprios olhos e me dariam. Este versículo é usado como mais uma prova de que os olhos de Paulo eram doentes, conforme especulações teológicas, talvez com a doença oriental oftalmia, que o povo estava pronto a dar os próprios olhos para colocá-los no lugar dos seus olhos doentes. Não há dúvida alguma de que a expressão dos Gálatas era simplesmente de carinho e amor para com o ministério fiel de Paulo. Na reunião de despedida de nossa cruzada, durante a qual mais de 100 surdos e mudos e mais de 90 pessoas inteiramente cegas foram curadas, um dos pastores nos disse em seu discurso de adeus: Reverendo Osborne, nosso povo o ama. Eles estão louvando a Deus por sua vinda aqui. Querem que saiba que cortariam os braços direito e o dariam a você se fosse possível. Esta expressão de devoção certamente não era prova de que eu tinha um câncer no braço direito. Veja que a especulação teológica sobre o espinho na carne de Paulo é baseada em passagens que não dão base a tais suposições quando as lemos sem ideias pré-concebidas. Se Paulo realmente era quase cego de um olho doente, se era fraco e doente no corpo e orou 3 vezes para receber a cura, mas não recebeu, porque recebeu revelações espirituais de que precisava ser mantido humilde por causa das enfermidades nos olhos e no corpo, tais alegações contrariam muitas outras verdades bíblicas que examinaremos no próximo capítulo.